Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Aqui quem fala é o profeta Bruno Pacheco, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Estamos começando mais um dia, o terceiro dia do propósito, em nome de Jesus, de Neemias, debaixo de uma fé ativada, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Nós estamos debaixo, em nome de Jesus, da presença de Deus, do sangue de Jesus. Aqui quem fala contigo é teu amigo em Cristo, profeta Bruno Pacheco. É um prazer estar com você nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. E nós estamos no propósito de Neemias, em nome de Jesus, o propósito da reconstrução. Queremos que Deus, Ele trará um tempo novo para as nossas vidas, em nome de Jesus, para a nossa casa, para a nossa família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, querido, em nome de Jesus. Hoje é uma noite de palavra, uma noite de alinhamento, em nome de Jesus. Deus tem falado poderosamente pela sua palavra, pela sua graça, em grandes coisas. Guarde o que eu vou te falar, grandes coisas Deus fará. A unção se renovará, a graça se renovará da parte de Deus, uma graça nova, uma unção nova, um tempo novo, um tempo de avivamento, um tempo de alinhamento para as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, um tempo de alinhamento, um tempo de avivamento, um tempo de graça, um tempo de palavra será para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus, Ele tem falado poderosamente, em nome de Jesus, através da palavra, através dos louvores, aleluia, e a unção será renovada, vidas serão renovadas, pessoas serão renovadas na presença e na graça do Espírito. Oh, receba essa graça, dessa unção, deste poder, em nome de Jesus. Que haja cura, haja milagres, haja poder, libertação, em nome de Jesus, aleluia. Meu Deus, vamos orar? Em nome de Jesus, vamos orar nessa noite. Eu ainda tenho uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Se você puder, abra comigo, deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Neemias, capítulo 2. Em nome de Jesus, que nós continuaremos a palavra de ontem. Em nome de Jesus, nós continuaremos a palavra de ontem, onde Deus se manifestou poderosamente, dando a nós chaves espirituais, aleluia, glória a Deus. E Deus vai continuar se manifestando, aleluia, através da sua santa palavra, amém? Meu Deus, vamos então orar, em nome de Jesus, consagrar essa live na presença de Deus, para que Deus, Ele venha falar poderosamente para com as nossas vidas, em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos então orar para que Deus, Ele venha falar poderosamente conosco, aleluia, glória a Deus, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos então orar, pedindo que Deus, Ele fale conosco nessa live, nessa noite. Em nome de Jesus. Oramos. Espírito Santo, Espírito do Senhor, na tua presença, Pai, no poder que há no nome de Jesus, nós adentramos agora, nós nos colocamos agora diante da presença daquele que vive e reina, Pai. A palavra diz que o nome de Jesus, ele tem poder. A palavra diz que o nome de Jesus, ele carrega o poder e a virtude. Ó meu Deus, é debaixo disso que nós oramos. É debaixo deste poder que nós oramos, investidos de autoridade através da tua graça. É debaixo deste poder que nós alinhamos, Pai. É que nós pedimos um alinhamento vindo da parte do Senhor. É que nós pedimos, ó Pai, um novo tempo vindo da Calabaraçúbia Comanácia, vindo da parte do Senhor, Pai. Ó Deus querido, alinha nossa casa, alinha nossa família, Pai querido, alinha o ministério, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, o Senhor vai falar poderosamente, Pai querido, que a presença do Espírito Santo,
aleluia, e que o Senhor possa agir de forma poderosa, meu Deus, sobre nós, e que haja, meu Deus querido, o tempo de Efatá. A palavra diz que Jesus, ele viu aquele homem cego e surdo, e a Bíblia fala que quando ele colocou o dedo na boca, na língua, e colocou nos ouvidos do surdo e disse: Éfata, abre-te. Quando Jesus disse isso, imediatamente, a Bíblia diz que os ouvidos do surdo, a Bíblia diz que os ouvidos do surdo se abriram. Calamandereviaçai, que os olhos dele se abriram. Que você possa viver o tempo de Efatá. Que você possa viver o tempo onde os seus olhos e os seus ouvidos, Labarassúbia, eles se abrirão para contemplar as grandes maravilhas do Senhor. Que decandereviaçai, que Deus possa te dar discernimento de espírito, que Deus possa te dar olhos espirituais e ouvidos espirituais, para chegar onde ninguém chega, agir como ninguém age e fazer aquilo que ninguém faz. Que o Senhor possa te dar sabedoria, entendimento, discernimento, em nome de Jesus. Que o Senhor possa te dar graça, Labaracalamandaravassúbia, na terra, em nome de Jesus. E que o Senhor possa restaurar a sua identidade. Que o Senhor possa abrir os seus ouvidos para que você possa contemplar a palavra, que você possa experimentar o poder da palavra, Alabaracalamaio, que você possa estar alinhado com a vontade dele, que você possa estar pronto a ouvir a voz do Espírito Santo, e que a unção para milagres e cura, ela se manifeste através de você. Deus chamou para ser vaso, para você ser canal. Aleluia. E você vai ser um canal de Deus. Amém? Oramos o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, a nossa vida. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque o teu reino, o teu poder e a tua glória é para todos sempre. Amém. 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 Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2. A gente vai continuar a palavra de ontem. Neemias, capítulo 2, versículo de número 13. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo de número 2, versículo 13. Ontem nós pregávamos quando Deus ele dera a estratégia a Neemias, quando Deus ele dera a estratégia de Neemias de ser o copeiro do rei. E eu vou repetir aquilo que eu falei ontem. Por que Deus ele dera a Neemias a capacidade de ser o copeiro do rei? Por que Deus ele falara com Neemias e dera a instrução para Neemias ser o copeiro do rei? Porque era necessário. Porque Neemias ele precisava de uma estratégia. Aleluia. Preste atenção. Olha a chave.
Você não vai entrar em lugar algum. Escute isso daqui. Você não vai entrar em lugar algum. Escute. Se você não tiver estratégia. A Bíblia diz que Neemias ele é colocado como copeiro. Mas aqui que está o mistério. Por que Neemias ele é colocado como copeiro? Porque diante do rei ele teria acesso. Isso é o que mostra o texto de ontem. A Bíblia diz que Neemias ele vai pedir permissão para ir a Judá, porque Judá era a sua terra, e para reedificar o muro, para reestabelecer a obra, para levantar a obra novamente. E assim é conosco. Deus ele nos chama para restaurar. Deus ele nos chama para Deus ele nos chama, que isso é uma palavra. Deus ele nos chama para reparar aquilo que está quebrado. Deus te chama como restaurador. Deus te chama como um reparador. Escute, Deus te chama como um reparador de altares. Aleluia. Desceu algo aqui, mas eu vou falar ao longo da palavra. Aleluia. Abra comigo a tua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 2. Neemias, capítulo 2, verso 13. Aleluia. Neemias, capítulo 2, verso 13. Glória a Deus. A palavra de Deus continua dizendo assim: e de noite saí à porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas a fogo. 14. E passei a porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar algum para onde pudesse passar com a cavalgadura. Versículo 15. Então subi pelo ribeiro. Então subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não, olha o segredo, 16. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, nem o que eu fazia, porque ainda até eu fui, nem o que eu fazia, Deus. Porque então, nem os judeus, nem os nobres, aleluia, nem os magistrados falei coisa alguma. Então eu disse: bem vedes vós a miséria que estamos em Jerusalém, e que Jerusalém está assolada, as suas portas queimadas a fogo. Vinde, reedifiquemos o muro. Ou seja, olha para cá. A Bíblia fala que Neemias, ele vai fazer... pega isso aqui. Neemias, ele vai fazer um mapeamento espiritual. A Bíblia diz que ele vai parar. A Bíblia diz que ele está em cima, aleluia, do cavalo. E a Bíblia fala que não havia lugar para ele parar com o cavalo. Não havia lugar para ele parar com a cavalgadura. Então o que acontece? A Bíblia diz que ele para e começa a fazer um mapeamento do muro. Começa a observar aquilo que precisa ser restaurado. Começa a ver aonde que estão as brechas,
Aonde que aonde que estão as lacunas? Aonde que está quebrado? E Deus está nos chamando para ver, Deus está nos chamando para ver onde é que está quebrado. Deus está nos chamando para ver as brechas. Deus está nos chamando, para analisar a nossa vida, para olhar as brechas, para tampar as brechas. Glória a Deus. Deus está nos chamando para Deus está nos chamando para tampar aquilo que tem buraco. Deus está nos chamando para reparar aquilo que está quebrado. Aleluia. A Bíblia fala que os magistrados, os grandes, eles vão com Neemias, só que eles não sabiam aquilo que Neemias estava fazendo. Ei! Tem coisa na tua e na minha vida. Recebe isso aqui. Tem coisa na tua e na minha vida que não dá pra falar. Tem coisa na tua e na minha vida. Eu vou falar de novo. Vou descer um nível. Tem coisa na tua e na minha vida que não é pra falar, rapaz. É pra manter a boca fechada. Porque se você falar, aleluia, termina a estratégia. Se você falar, impede o Espírito Santo de agir. Deus está Deus está te dando estratégia nesta última hora, rapaz. Deus está Deus está te dando inteligência, Deus está te dando capacidade de mapear. Eu vou falar, Deus está te dando a capacidade de mapear aonde você tem que entrar. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala no 17, diz assim, eu vou voltar no 16. 16 diz assim: e não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até nem os judeus, nem os nobres, nem os magistrados, nem aos que mais faziam a obra tinha declarado coisa alguma. Então tem coisa que não dá pra gente falar. Tem coisa que não é pra gente falar. Tem coisa que Deus manda a gente fazer, e o grande erro da gente é sair falando. O grande erro da gente é sair contando. Mas a Bíblia diz que Neemias ele vai ter uma estratégia, que é a estratégia de mapear o muro, a estratégia de mapear o muro e não falar para ninguém. A estratégia de mapear o muro e não contar para ninguém, não levantar a boca. Ei, Deus está me dando para dizer: tem coisas na sua vida que você tem que deixar entre você e Deus. Tem coisas na sua vida que você tem que deixar entre você e o Criador. Deus tem que restaurar a intimidade. Deus tem que restaurar o contato. Só que para Deus restaurar o contato, você precisa entender que você precisa fechar a boca. Vou falar de novo. Você precisa aprender que você precisa fechar a boca. É por isso que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. É por isso que, meu Deus, olha Deus dentro da palavra. A baraçúpia. É o Espírito Santo que está aqui, eu sei que é Ele. É por isso que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio, é fechar a boca. Vou falar aquilo que eu falei na live ontem. Tem gente que tem gente que está perdendo o beijo porque está com a boca aberta. Tem gente que está perdendo o beijo porque não sabe guardar a língua. Tem gente que está perdendo estratégia porque não sabe guardar a língua. E Deus está nos convocando, Deus está nos convocando a refrear as nossas bocas. Deus está nos convocando, a fechar a porta da boca. Aleluia. Olha o que eu vou falar. Porque a palavra ela tem
palavra de Calamandereviaçai. Escute, a palavra, ela tem o poder de edificar e o poder de matar. Você precisa ter cuidado da forma que da forma que você usa a sua boca. Ei, a sua língua, alabarai, acanderemanasúbia. Olha pra cá, a sua língua ela é uma arma no mundo espiritual. Calamanderediofaz. Meu, escute isso aqui que eu vou falar. Maldição de pai. Maldição de pai. Cristo quebra. Olha pra cá. Maldição de pai e maldição de mãe, Cristo quebra. Mas é o pior tipo de maldição que tem. Você quer ver um filho não conseguir prosperar? É um pai amaldiçoado. Vou falar de novo. Por que tem muitos filhos que não conseguem sair de miséria? Por que tem muitos filhos que não conseguem romper na vida sentimental? Porque recebeu uma palavra, porque recebeu uma palavra negativa do pai, porque recebeu uma palavra negativa da mãe. E maldição de maldição de mãe é a pior maldição que tem. Porque quando uma mãe amaldiçoa, ela está amaldiçoando aquilo que ela gerou. Ela está, meu pai do céu, ela está colocando através de uma palavra a sequidão na vida do filho. É por isso que tem filho que o casamento é desgraçado. É por isso que tem filho que o casamento não prospera. Porque a mãe dele é baraçúbia. A mãe está amaldiçoando. A mãe está falando desgraça. A mãe de Calamandere, a mãe está usando a língua. Ao invés de amaldiçoar, ela está usando a língua para amaldiçoar. O texto de Neemias, ele fala justamente sobre isso. Sobre o poder que tem a língua. O poder que tem uma palavra. A Bíblia continua dizendo, versículo 17, diz assim: então lhe disse, isso aqui Neemias falando aos magistrados, então lhe disse, bem vedes vós a miséria que estamos em Jerusalém, a miséria que estamos, Jerusalém está assolada, as portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, olha a segunda parte do versículo. Vinde, pois. Presta atenção que isso aqui é muito forte. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro. E não estaremos mais em opróbrio. Opróbrio é o quê? Vergonha. Labaraçúbia, candereviaçai. Opróbrio é o quê? O problema é o quê? A vergonha. E tem gente que decalabara, subiando, tem gente que está na vergonha. Tem gente que está no opróbrio. Tem gente que Satanás tem olhado para ele, tem dado risada da cara, dizendo: quem é tu para prosperar, rapaz? Mas eu venho com uma palavra. Deus Deus os levanta para reedificar os altares e nos tirar da vergonha, nos tirar do opróbrio, nos tirar, aleluia, do sentimento de do sentimento de rejeição. Deus os levanta para levantar os altares que estão caídos, altares que estão altares que estão rachados. Que ele é baraçúbia, porque tem altares, escuta o que eu vou dizer. Eu vou falar, Espírito Santo. O Espírito Santo está me guiando a falar. Tem altares de pastores que estão rachados. Tem
altares de ministros que estão rachados. Na igreja ele é uma bênção, mas em casa a aprovação de calamanderébia, a aprovação tá batendo, a prova tá vindo, a mulher não respeita, os filhos são rebeldes. Deus está dizendo, é tempo de calamanderébia faz, de restaurar os altares. É tempo de reedificar os ministérios. Calamanderédio faz. É tempo de canderédio. Meu Deus. É tempo de reparar os altares. Reparar as arestas. Fechar fechar as brechas. Alamanderédio. Acabou. Eu vim com uma palavra. Só vai pegar quem crê. Acabou o pecado. É hora de tampar, é hora de tampar as brechas. É hora de tampar aquilo que o inimigo usa, aquilo que o inimigo tira. Deus está nos convocando a reparar, a tirar a imundícia. Ei, para prosperar tem que tirar a imundícia. Alabarasúbia, tem que tirar da labaracalamanderebia. Tu tá afiado hoje, hein, Jesus? Para prosperar tem que tirar a imundícia. Calamanderebia fala. Tem que limpar da calamanderebia. Tem que limpar o átrio. Tem que limpar o pátio. Calamanderebia fala. Tem que limpar o pátio interior. Aleluia. Amanderebia faz. Tem que limpar. Senão você não rompe. Eu vou dizer de novo. Tem que limpar. Senão você não... Ai... Amanderédio, tem que limpar, senão você não rompe. Para Senhor Camila, tem que limpar, decanderédio, senão você não rompe. Não adianta você orar se você não limpar. A sua vida é um altar, decanderédio, não adianta você orar se você não limpa. Não adianta você orar se você não vigia a porta da sua boca. Não adianta você orar se você calamanderédio fácia. Não adianta você orar se a sua vida está desconcertada. A palavra de Deus diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Aleluia. O versículo seguinte ele diz, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Versículo de número 18. Então lhes declarei, como a mão de Deus fora favorável, como também as palavras do rei que me tinha dito. Então disseram, levantemos, calamandra. Olha isso aqui, levantemos. Versículo seguinte. Então disseram, levantemos e edifiquemos. Vou falar de novo. Levantemos e levantemos e edifiquemos. Deus está nos chamando para reedificar de novo. Deus está nos chamando para levantar de novo. Há uma unção para romper. Há uma nova unção de comunhão de graça. Deus quer fazer conosco novas alianças. Alamaraçu. Pastor Raul pegou, meu Deus. Pastor Raul pegou decanderédio fácia. Emande calabadaravasúbia. Almom delebai xaramacandere minha candarácia. Há um mover de canderédio, falagalamandarabia súbia. Há um mover especial de canderemanaço. Há um mover profético para nós. Só que Deus, ele só vai se manifestar se você abrir os olhos de canderédio faz. Deus, ele só vai fazer se você abrir os seus olhos e deixar o poder da palavra. Escute, deixar o poder da palavra penetrar, porque a palavra ela penetra, a palavra ela penetra, a palavra ela
quebra as cadeias. Você não entendeu o que eu estou dizendo? A Bíblia, ela não é um livro vazio. Muita gente vê a Bíblia, muita gente vê a Bíblia como um livro vazio. Escuta o que eu estou dizendo. A Bíblia, ela não é um livro vazio. A Bíblia, ela é um livro santo, ela é uma arma, ela é uma bomba atômica. E você precisa aprender a usar as chaves que Deus te dá. Por que Felipe, pega o mistério. Felipe, quando ele está falando com o eunuco de Candace, a Bíblia diz que Felipe, ele vai parar diante do eunuco de Candace, por ordem do Espírito Santo, e vai dizer: entendes o que lês? Observe, quando Felipe está dizendo, entendes o que lês? Felipe não está apenas dizendo, você entendeu? Você compreendeu? Felipe está dizendo, pega isso aqui. Felipe está dizendo, você internalizou a palavra? Meu Deus, eu vou descer um nível. Felipe está dizendo, você comeu a palavra? Você deixou a palavra... meu pai, eu vou falar isso aqui. Você deixou a palavra entrar? Porque tem gente que... Eu vou falar. Tem gente que está na igreja, mas a palavra não entrou ainda. Tem gente que está na casa, é filho de papai, mas a palavra não entrou ainda. A palavra não penetrou ainda, porque quando a palavra, olha pra cá, quando a palavra ela penetra, há mudança. Aleluia. Quando a palavra, quando a palavra ela penetra, ela traz a mudança necessária. Eu vou falar de novo. Meu Deus. Tem gente que está na igreja, tem gente que está na casa, é filho de papai, é príncipe da promessa, mas a palavra não entrou ainda. Aleluia. A palavra não entrou ainda. A palavra não penetrou ainda. E Deus está convocando uma geração que vai trazer de volta a chama da palavra. Deus está convocando pessoas que vão trazer de volta a chama da palavra, a chama do livro. Meu Deus, vou falar de a chama do livro. Em outras palavras, eu estou dizendo, nós precisamos pregar com poder. Vou falar de novo, nós precisamos pregar com poder, pregar com autoridade. Deus tem me dado uma ousadia muito grande. Nos últimos dias eu falei para Deus, eu disse: Deus, eu vou começar a orar por ressurreição de mortos. Deus nos chama para orar por ressurreição. Deus nos chama para orar por milagres. Escuta o que eu estou dizendo. Há um avivamento aí. Há um avivamento que está em vigor. Há um avivamento que está em vigência. Há um avivamento que está em pleno funcionamento no mundo espiritual. E Deus nos chama para edificar. Aleluia. Deus nos chama para trazer a chama do avivamento de volta. Aleluia. Você precisa entender que a sua adoração não é qualquer adoração. Quando Neemias, aleluia, quando Neemias, ele se coloca, a Bíblia diz que ele é o primeiro a se colocar. Já vou finalizar a palavra. A Bíblia diz que ele é o primeiro a se colocar diante da brecha
Depois que ele faz um mapeamento espiritual, a Bíblia diz que ele vai falar com os homens que estavam ao redor dele. E a Bíblia, ela vai dizer que ele diz: vocês sabem como é que Jerusalém está. Vocês sabem como é que a terra está. Vocês sabem que o povo está numa grande miséria. Ah, meu Deus! E quando o povo viu o posicionamento de Neemias, o povo disse: vinde, levantemos e edificamos o muro. É tempo de Calamander de Assai. Olha Deus confirmando, ó. Olha Deus confirmando aquilo que ele já falou comigo. É tempo de levantar, Dered Ofaz. É tempo de levantar e de fazer, Calamander de Ofácia. É tempo de arregaçar as mangas. Ei, Deus não te de Calamander de Ofaz. Deus não te chamou para ficar só na oração. Deus da lá baraca, meu Deus, eu vou falar. Deus não te chamou para ficar só no banco da igreja, rapaz. Alamander ebiafácia. Deus não te chamou de candered. Deus não te chamou só para ser um crente domingueiro. Alamander ediofácia. Mas Deus te chamou para ação. Foi para ação que Ele te chamou. Deus está chamando para ação neste último tempo. Alabaraia sé. Deus está nos chamando, está nos convocando, para levantar, para se mexer, para fazer a obra, aleluia, para andar debaixo de uma nova nuvem. Deus, Ele tem despertado, escute, novas conexões. O avivamento irá voltar a lugares. E Deus, Ele falou muito forte comigo hoje à tarde. Há uma nova unção de adoração. O Senhor, Ele quer novos adoradores. Ele procura novos adoradores. Eu estava hoje à tarde ouvindo o hino do grupo Railson, King Jesus, e ali Jesus falava poderosamente comigo. Ali Jesus, Ele manifestava a unção do quebrantamento, e eu disse: é essa unção que precisa voltar para a igreja. A mesma unção que está com o Brook Lockwood, a mesma unção que está nos Estados Unidos, é essa unção que Deus, Ele vai derramar. Escute o que eu estou dizendo. Deus, Ele vai derramar uma unção de quebrantamento. Porque Deus procura verdadeiros adoradores que adorem com o coração, não apenas com a boca. Se você pudesse, se você tivesse olhos espirituais para contemplar aquilo que eu vi, aquilo que eu senti quando eu escutei aquele louvor, Deus quer despertar uma nova unção de adoração, calabaraçu. Deus quer queimar vou falar, Deus quer queimar um novo incenso. Deus quer queimar um novo incenso. Deus quer uma nova adoração. Deus quer uma nova unção. E ali, quando eu ouvi aquele louvor, eu me quebrantei. Eu disse: Deus, se for da tua vontade, eu quero ir nos Estados Unidos para orar por essa menina. Eu vou lá. Eu disse: eu vou. Eu quero impor as mãos na cabeça, porque é essa unção que tem que voltar, a unção da adoração, a unção de calachô, do louvor verdadeiro. A igreja está perdendo. A igreja está perdendo a unção da verdadeira adoração. Deus quer almas quebrantadas. Deus quer vidas no altar, quebrantadas na presença. É isso que Deus quer. É isso que Deus procura.
Deus Deus quer uma adoração que suba na presença dele. E Deus quer despertar neste tempo uma nova unção do Espírito Santo. Você precisa estar preparado para isso. Porque Deus, ele demanda, ele via sai. Deus, ele tem um novo avivamento para derramar. Deus, ele tem uma nova unção para descer. Mas você precisa preparar o seu altar. Eu vou terminar a palavra. É tempo de arrependimento. É tempo de alinhamento espiritual. Canderejo eu faço. É tempo de restaurar aquilo que está quebrado. De restaurar aquilo que está caído. De restaurar as vidas. É tempo de trazer, aleluia, a chama da presença. A chama da presença de volta. Há uma nova unção. Há um novo mover. E você precisa estar preparado para isso. A unção. Escute o que eu vou te falar. A unção atrai. Vou falar de novo. A unção atrai. A unção, ela tem o poder de desatar tanto coisas boas quanto coisas ruins. Ei, você não entendeu? Deus está nos convocando para demanderebe a face. Vou falar. Deus está nos convocando para buscar discernimento de espírito. Deus está nos levando com Delebar a Shobe a Comanás. Deus está nos conduzindo a um novo nível. Só quem não saiu da posição não entendeu aí. Eu vou te falar de novo. Deus não te quer acomodado. Deus não te quer nesse espírito de crente. Ah, vou para a igreja porque eu tenho que ir. Não, querido. O que Deus quer é Deus quer intimidade com você. Deus, ele quer... Meu Pai do céu. Escute. Deus, ele quer se revelar a você. Deus, ele quer se revelar a você. Aleluia. Nós conhecemos o Deus... Meu Pai, decandere de ofaz. A Bíblia vai dizer assim, ó. Em 1 Coríntios, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Muitas pessoas só conhecem o Deus da letra, mas não conhecem o Deus Espírito. Muitas pessoas só conhecem o Deus da letra vazia, lamande, evafúbia. Mas Deus não está te chamando para conhecer somente a letra vazia. Deus, ele quer contato com você, ele quer intimidade. Você precisa entender isso. Você precisa entender que o Deus que você serve, ele é um Deus que procura ele é um Deus que procura intimidade. Ele é um Deus que procura intimidade. Aleluia. Ele é um Deus que ele quer ser íntimo seu. Só que você não vai... Só que você não vai entender isso se você não consertar o seu altar. Se você não parar a vida, parar aquilo que você está fazendo e não consertar o seu altar, você não entenderá aquilo que Deus tem para você. Vou falar de novo. Se você não consertar o seu altar, você não entenderá aquilo que Deus tem para você. Você não vai entender, você não vai compreender aquilo que Deus tem para você. Você precisa
tirar o entulho, tirar aquilo que não presta, tirar aquilo que não provém, tirar aquilo que não edifica, tirar aquilo, tirar aquilo que não te traz nada, tirar o entulho, tirar o entulho do altar, tira na calamandere de ofaz. Deus está me enviando para dizer: tira da calamandobia, sai, tira o entulho da calamandere de ofaz, tira o entulho do altar, rapaz. Tira o entulho, calamandere de ofaz, tira o entulho do altar. Tira aquilo que não presta dos teus. Tira aquilo que não presta na sua vida. Tira aquilo que não edifica. Da calamandere de ofaz. Tira aquilo que não te traz nada. Deus está nos convocando, para trazer o avivamento de volta, para trazer a chama. Só que para trazer a chama tem que tirar da labaraçub, tem que tirar o entulho, calamandere de ofaz, porque de nada adianta eu querer a chama e o entulho e a sujeira ainda ficar. A Bíblia diz que nós não podemos, a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. A Bíblia dá e calabaraçub, de uma fonte, calamandere de ofaz, não jorra dois tipos de água. Aleluia. Deus quer crentes de posicionamento. Deus quer uma geração de posicionamento. Deus, ele vai trazer um novo tempo, uma nova chama. Só que para Deus trazer um novo tempo, uma nova chama, é necessário consertar o altar. Tira a sujeira, tira o entulho, repara o muro, tampa a brecha, lamai, ederédio, e você vai ver aquilo que Deus vai fazer. A sua vida, ela é um altar. A sua vida, ela é um altar. E você precisa manter o altar limpo. Aleluia. Eu estou sentindo uma unção de avivamento nas minhas mãos. Deus está nos convocando, para um tempo de ousadia, para um tempo de graça na presença dele. É para este tempo que Deus está nos convocando. É para essa graça que Deus nos chama. Há um último avivamento na terra. E você precisa se levantar para fazer parte disso. Você precisa estar conectado com o Espírito Santo. Todo mundo... Meu Pai do céu. Escute o que eu vou dizer. Todo mundo sente quando a glória chega. É sabido de nós outros. Todo mundo sente quando a glória chega, mas ninguém sabe quando ela vai embora. A Bíblia fala que Sansão, a Bíblia diz que Sansão, ele era um homem cheio do poder do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que Sansão, ele vai pecar. Só vou entrar apenas isso aqui na introdução. E a Bíblia diz que Sansão, ele vai perder a graça. Ele vai perder a unção. Mas Deus usa ele por uma última vez como prova
de que Deus ainda guarda a aliança. A Bíblia diz que Sansão, ele perdeu a unção, calabaraçúbia. Olha o mistério. A Bíblia diz que Sansão, ele perdeu a glória se afastou dele. Mas a Bíblia diz que ele vai clamar. A Bíblia diz que ele vai se colocar na coluna, ele vai se escorar na coluna. Juízes, ele vai se escorar nas colunas do templo de Dagon. E quando ele se escora na coluna do templo, diz a Bíblia que ele pede: Senhor, fortaleça-me mais uma vez. E a Bíblia diz que Deus o fortaleceu mais uma vez. Não entendeu? Vou deixar um nível. Você não perdeu a unção, ela está guardada. A unção, ela não saiu da sua vida, ela está guardada no reservatório de Jeová. Você precisa ter discernimento para saber quando andar na presença. Não se anda na presença de qualquer jeito. Você precisa deixar Deus conduzir. Você não pode... Você não pode tratar a glória. Olha pra cá. Você não pode tratar a Shekinah de qualquer jeito. A glória de Deus é santa. Por que a glória saiu de Sansão? Porque ele tratou aquilo da Calamanderebiaçai. Ele tratou aquilo que deveria ser uma separação. De qualquer maneira. E Deus quer nos ensinar o temor da glória. Então a palavra de Deus para nós hoje é: levantemos e edifiquemos aquilo que está caído. E andamos com as vidas limpas, retas e pura na presença de Deus. Amém? Então essa é a palavra que eu tinha para o dia de hoje. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que Deus, Ele fará coisas poderosas neste tempo. Deus, Ele derramará moveres poderosos em nome de Jesus. E o poder do Senhor há de se manifestar neste tempo. Guarde a palavra, guarde a aliança, restaure o altar e deixe Deus te usar. Amém? Eu vou fazer uma oração em nome de Jesus, para que Deus, Ele renove a sua vida. Agora, eu vou fazer uma última oração para que Deus, Ele venha renovar as tuas forças nessa noite, em nome de Jesus. E Deus, Ele vai renovar o seu altar, renovar as suas forças, em nome de Jesus Cristo, renovar a sua vida diante da presença dEle. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor meu Deus, amado e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Pai, em oração, ó Deus querido, querendo que o Senhor restaure, ó Pai, a intimidade, calabaraçuba, restaure o altar, ó Pai, restaure aquilo que se perdeu, que haja uma unção de quebrantamento agora, Pai querido, quebranta os corações, assim como o Senhor tem quebrantado o meu, renova as alianças da Calamandarebiaçu. Ouça Deus falar com você nessa noite. Ouça Deus falar com você. Ouça a brisa do Espírito Santo falar contigo nessa noite. Seja visitado pela presença dEle nessa noite. Diga a Ele: eu preciso, Senhor, orar mais. Eu preciso. Diga a Ele: eu preciso quebrantar. Eu preciso descer. Eu preciso, de orar macanda, eu preciso de olhos espirituais. Diga a Ele nessa noite.
Ah, meu Pai, Alabarasúbia, eu preciso perdoar, diga a Ele nessa noite. Eu preciso liberar, Calandere de Ofaz. Eu preciso limpar o meu coração nessa noite, Candere de Ofaz. Oh, olha a glória, ó. Olha a glória que está Calabaraçúbia, olha a glória que está descendo. Alabaraçai, decandere, assubiandere. Olha o avivamento, olha a unção vindo da América, ó. A Calabaraça. Pega essa unção, pega essa unção aí, ó. Pega esse avivamento aí, ó. Deixa de calaçora bacanara. Deixa Deus te visitar, da calabara, subia, mandere, baraça. Deixa Deus te tomar aí agora, cala. Se você fala em mistério, fala em mistério, de cala. Deixa Deus te tomar aí agora, da calamandere, osteia, calamandara, de acondere, de açúcar. Uma unção de renovo agora, da calabara, subia, andere. Uma unção de renovo agora, em nome de Jesus. Renova as vidas, renova os corações, Senhor. Alabaraxarabacalamai. Renova os altares, ó Pai, em nome de Jesus. Renova, cura, restaura e levanta, em nome de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Então que Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Deus fale, Deus te visite nessa semana e Deus tome a sua vida de forma poderosa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que a graça do Pai, a misericórdia do Filho, o poder do Espírito Santo sejam com todos, em nome de Jesus. E até amanhã, no quarto dia do propósito de Neemias, em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus.